Não eram nem 9h30 e já estávamos procurando por ela. Ou seja, não tinha passado nem meia hora, sabe? E já estávamos procurando por ela. E aconteceu de ela ficar sem dinheiro e acabar pedindo dinheiro no lugar errado. Definitivamente, mas o fato de eu mencionar diretamente Ascano, de eu mencionar diretamente a Ardila, de eu mencionar diretamente Rodolfo, principalmente Ascano, quero dizer, com os trevinhos, né? Como havia algo que saía da ordem, eles iam e matavam, né? O diabo, tudo o que o diabo fez, tipo, eu juro que conheço eles porque tenho acompanhado. Isso surgiu de um comentário de um rapaz no Facebook, porque ele postou uma foto e disseram: olha, vocês já viram a Alaska com a Fanny? Então, aí o pessoal começou a falar: ah, sim, parece mesmo, né? E aí começou a virar uma bola de neve. Dizem que já recuperamos e dizem que eu recebo 3 milhões de pesos. Que provem isso, que me digam isso na minha cara. Foram as autoridades que fizeram isso comigo. Eles me bateram, me algemaram, me colocaram na caminhonete e ainda dentro da caminhonete continuaram me batendo. Mas já não vai ser a mesma menina? Aí ainda inicia o Calvário. Depois de tantos anos de busca, o Calvário começa para nós a partir daí. Por um filho ou por uma filha, os pais são capazes de qualquer coisa, mesmo quando eles desaparecem um dia para nunca mais voltar. No vídeo de hoje, conheceremos a história de Silvia Estefânia, chamada Fanny Sánchez Viesca Ortiz, que aos 16 anos de idade desapareceu em Torreón, Coahuila, no dia 5 de novembro de 2004. Seus pais, o Sr. Oscar e a Sra. Silvia, compartilham conosco o doloroso caminho que percorreram todo esse tempo na busca de trazer de volta para casa sua única filha. Meu nome é Oscar Sánchez Viesca. Sou pai de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, mais conhecida como Fanny Sánchez Viesca, desaparecida em Torreón, Coahuila, no dia 5 de novembro de 2004. Meu nome é Silvia Elida Ortiz de Sánchez Viesca. Sou a mãe de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida em 5 de novembro de 2004 e que, infelizmente, neste 5 de novembro de 2025, completam-se 21 anos sem saber absolutamente nada sobre ela. Minha filha, ela era uma menina muito introvertida, uma menina que não saía de casa, não ia a festas. Meus filhos tinham que ir buscá-la, porque ela insistia com minha esposa para que a levassem, e na verdade era uma menina muito apegada à minha esposa, que chegando da escola ela passava a tarde brincando, e claro, pela idade não tinha. Nunca teve vícios, não fumava nem bebia, sempre foi uma menina saudável. Muito pontual, muito ela, especial do jeitinho dela de ser. Porque ela chamava muita atenção, muita mesmo. Assediavam ela e ela não gostava disso. Ela dizia que não gostava que os homens falassem coisas para ela na rua, e isso a motivava a não querer sair. Na verdade, antes do desaparecimento, cerca de 6 meses antes do desaparecimento, nós morávamos na área onde ela desapareceu, mas ela não gostava de sair. Naquele momento falei: filha, preciso muito de leite, por favor, traga 2 litros para mim. E ela diz: não, mamãe. Mas por acaso chega Israel, que é amigo dela e dos meus filhos, e eu digo: seja bonzinho, Israel, acompanha ela, por favor, para buscar o leite, tá bom? Logo chegam crianças gritando: senhora, sua filha chora na esquina. Eu saio correndo para ver o que estava acontecendo. Ela estava lá parada, o leite estava derramado no chão, e eu dizia: filha, o que aconteceu? E ela só me dizia: não sei, olha, Israel está no chão, estou falando com você, o que aconteceu? Não sei, Israel está... Mas ela só falava isso. Então eu decidi me abaixar e falar com ele: Israel, o que está acontecendo com você?
E ele estava gritando: me bateram, senhora, me bateram. Então, e sim, coitado do Israel, quebraram o braço dele, ficou totalmente partido em dois. E depois, quando tive a oportunidade de conversar direito com o Israel, eu perguntei: o que aconteceu, Israel? Ele disse: não, senhora, eles incomodam ela muito, falam coisas horríveis para ela. Então, eu não ia permitir isso. E como eu quis defendê-la, me bateram. Me bateram com um cano de forma brutal. A senhora já viu o resultado? Na verdade, quando ela desaparece, porque ele fez uma denúncia contra aqueles que o agrediram, e quando a menina desaparece, o advogado deles diz: agora você não tem mais testemunha, ela já está desaparecida. Isso chamou atenção. E curioso, todos eles são parentes. Mas enfim, e me refiro a todos aos que nós apontamos como supostos responsáveis. Então essa era a situação com ela. Ela sempre foi muito tímida desde que nasceu. Muito tímida porque quando começou a falar, ela não pedia as coisas assim. Você me dá isso? Não. Ela vinha até mim, falava no meu ouvido: você me dá um biscoito? E eu: por que você vem aqui falar no meu ouvido? Ou pede para o meu pai se ele pode me dar um doce, mas tudo ela falava no meu ouvido. Não, ela não se abria para falar, assim como todas as crianças. Ou chorar ou não. Muito, muito tímida. E eu pensei que quando ela fosse para o jardim de infância, eu ia ter muita dificuldade. Mas ela conseguiu entrar no jardim de infância, ela se adaptou bem no jardim de infância. Quando eu estava no ensino fundamental, segundo, eu era professora nesse nível. Então, foi um dia das mães e eu a levei comigo, porque eu sempre era responsável, sempre na escola, de como se chama, de arrumar a sala, o auditório, mas para cuidar dos balões, das decorações, e eu sempre era responsável por tudo isso. E o altar dos mortos e todas essas coisas sempre ficavam para mim. Então eu tinha que estar lá e atenta quando de repente as colegas me dizem: professora Silvia, corre! E eu: o que houve? Coisa que eu nunca teria imaginado. Ela subiu no palco do auditório e disse que queria cantar uma música para mim. Eu pensei: o que está acontecendo? Todo mundo ficou muito impressionado. Ela devia ter uns 8 anos. Ela quis cantar para mim e eu disse: uau! Sinto saudades dela, obrigada. Desculpa, sinto muita falta dela. Por causa do Dia das Mães. Com ela, meus outros filhos são bons, travessos, mas ela é muito especial. Para me dizer que me amava assim. Eu me lembro de uma vez que eu estava lavando e ela estava lá em cima e tinha uma janela. E então ela me dizia: mamãe, e eu? Aí, o quê? O que você quer? Porque eu estou lavando? Vira e depois me deixa lavar. E eu continuei esfregando a roupa, né? Ai, mamãe, só isso, eu dizia. Aí o irmão dele: mamãe, vira. Eu virava e não via nada, tá vendo? O que aconteceu foi que ele tinha amarrado uma caixinha pequena, onde tinha um anel dentro. E ele estava mostrando assim pela janela. E o anel estava vindo assim. Bom, a caixinha se mexendo e eu não tinha visto, tá vendo? Por isso ela dizia: vira. Eu olhava para ela e não via a caixinha. Até que de propósito fizeram o movimento e foi quando eu vi a caixinha. E era pelo Dia das Mães, tá vendo? Muito especial, tão especial que tinha um amigo dos meus filhos, Gabriel, o Gabo, que se ajoelhou e chorou para mim. E eu disse para ele: mas por que você está fazendo isso comigo? É que ele parou de falar comigo, fã. E eu? O que você quer que eu faça? É que ela me avisou. O que ela te avisou? Ela disse para eu não perguntar se queria namorar, senão pararia de falar comigo. Aí não é verdade? É. Olha, levavam chocolates e flores para ela e tudo, e eu era apaixonada, ela não. Ela me dizia: faz o favor de devolver isso.
Eu, filha, dizia, não, é que se eu aceitar, estou dando abertura e eu não quero dar abertura para eles. Por isso te digo que ela era especial. E ela tinha dito isso para ele. Então eu conversei com ela. Ela disse, mãe, é que eu falei para ele não me pedir para ser namorada dele e ele fez isso mesmo assim. E agora é ela que aguente. Eu falei, mas você não vai mais falar com ele, filha? Ela, só por 1 ano. Eu disse, não seja boba, você está dando 1 ano sabático para ele? Ela disse que sim, e eu achei isso muito engraçado. E depois de 1 ano exatamente, ela voltou a falar com Gabo, mas Gabo sempre que podia levava coisas para ela e tudo mais, e ela não. Outro coleguinha veio falar comigo e disse, é que eu gosto da sua filha. Eu disse, sabe de uma coisa? Pela experiência que já tive com Gabo, eu falei, não me digam isso para mim. Aqui quem vai decidir é ela. Ela é quem vai decidir se quer ficar com você ou não. Porque eu posso te dizer, bom, eu te dou permissão, mas se ela não te aceitar é não, né? Assim, bem direto, eu quando ela fez 15 anos, quer festa, eu não vou passar no meio da igreja, eu não vou me levantar no meio de um salão para dançar, jamais. Eu tenho vergonha disso. Eu não sei dançar, não vou fazer. E ela não fez. O que você vai querer? Quero ver a Britney Spears. E esse foi o presente de 15 anos dela. Ir ver a Britney Spears, que se apresentou no Foro Sol, na Cidade do México. Com o pai dela, como ela era com o pai dela? Uau! Pergunta, muito difícil. Ela brigava com ele, porque naquela época ele fumava demais. Ela escondia os cigarros dele, quebrava os cigarros. Na verdade, ele já parou de fumar. Já faz um bom tempo que ele parou de fumar. Mas estávamos em uma festa. Eu podia dizer para o meu marido, vamos embora, e eu era ignorada. Mas se ela dissesse, vamos embora, aí era diferente. Ele realmente a ouvia, é verdade. O que acontece é que meu marido e a família dele são só homens e ele sentia muita falta de ter tido uma irmã. Quando a menina nasceu, ele ficou louco de felicidade. Ele saiu correndo, distribuindo chocolates para todo mundo e estava muito feliz porque tinha uma menina em casa. Para ele, isso era ou é o mais importante. E também posso te dizer, e te digo abertamente, é a maior dor que ele sente, a maior de todas, porque para ele foi o que ele mais desejou. E que tenham tirado isso dele. Ele disse algo muito importante, e eu vi isso há 2 dias no Facebook, ou 1 dia no Facebook, mas a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso foi ele. As pessoas não desaparecem porque não é um ato de mágica, as pessoas são levadas. As pessoas são levadas. Sim, não é que desapareçam porque não é com uma varinha mágica. Usam as pessoas, as machucam e levam. Era um dia comum, como qualquer outro. No entanto, o casal não imaginava que seria a última vez que veriam a filha. Fanny tinha uma rotina fixa, por isso seus pais se surpreenderam quando ela não voltou para casa naquele dia. As horas passavam e a incerteza por não saber nada sobre ela só aumentava. Mas tudo isso seria apenas o começo do que eles mesmos chamam de um calvário. Na verdade, quando desaparece, ela foi a um torneio de basquete. Chegando da escola, ele, junto com seus irmãos, comeu rapidamente. Por causa do meu trabalho, recebi uma ligação dizendo que um cliente estava me esperando. E era extremamente urgente estar na agência de carros novos onde eu trabalhava naquele ano. E foi impossível levá-los até os lugares onde praticavam o esporte e a única coisa que pude fazer foi deixá-los no Boulevard Revolução. Nós morávamos em um circuito privado e eu os deixei no Boulevard Revolução para que eles pegassem ali o ônibus que os levaria.
primeiramente até a unidade esportiva, onde Michel praticava futebol, e depois Fanny continuou na mesma rota, no mesmo ônibus. Continuou seu trajeto. Ela tinha um torneio de basquete de alguns colegas da escola, tanto ela quanto meus outros 2 filhos, mais velhos que ela era a mais nova, ela tinha um torneio de basquete dos colegas da escola espanhola, era onde os 3 estudavam, mas esse jogo foi realizado no Colégio América, que fica no 2º quarteirão da cidade. E bom, então quando começam as investigações que nos trazem de volta, né? Eu registrei o boletim de desaparecimento no dia seguinte, 6 de novembro de 2004, ao meio-dia. E apesar disso, né, a partir daí de que ela não chegou, né, porque ela tinha uma rotina, como ela não saía. Então a gente já sabia que em determinado horário ela sempre chegava. E aí começamos a nos preocupar, porque já eram 8h30 da noite. E nisso minha esposa liga para o meu filho Michel, para ver se por acaso ele tinha ido encontrá-los lá no Colégio América. E ele disse que não, que ele, na verdade, ele estava ligando para pedir permissão, porque ia se encontrar com alguns amigos. Então é aí que Silvia diz para ele que Fanny não voltou. Desde então todos passamos a nos preocupar, porque nós já tínhamos uma rotina estabelecida. Absolutamente jamais, antes. Ela chegava às 10 horas, quer dizer, esse era o horário dela de chegada, no máximo 8h30, 9 da noite. Mas ao ver que ela não chegava às 8h30, eu fiquei em casa. A Silvia me disse para eu ficar caso houvesse uma ligação ou a menina chegasse. Entrei em contato e avisei. Ela vai com Israel, que é um amigo dos meus filhos e dela também, e ela vai acompanhá-lo. Depois a Michelle se junta a eles e começam a procurá-lo com todos os amigos até chegarem a uma vizinha, porque nós moramos lá por 2 meses, né? Antes de me entregarem a casa, eu aluguei uma casa ali na área onde ele desapareceu. E ela, na verdade, quando ela estava voltando do torneio, depois que começam as investigações, né? Minha esposa e Israel, o amigo, e meu filho Michel. Então eles vão procurar os colegas para ver se sabiam de alguma notícia da menina. E eles comentam que disseram para ele, né, que realmente elas a viram, que ela esteve no torneio. Na verdade, deram uma volta em um Volkswagen e Fanny estava parada esperando o ônibus, porque ela ia para a rua 28 e Dalgo vinha para devolver um Dixman que Israel tinha emprestado para ele, justamente. Veja só, até como uma recomendação que sirva para as pessoas, às vezes seguir uma rotina não é bom, porque as pessoas acabam conhecendo seus movimentos, não sabe? Sabem seus horários? E podem acontecer coisas que podem ser tão previsíveis, que pode acabar sendo um desaparecimento. E isso é o que eu considero que em determinado momento contribui para que muitas pessoas desapareçam. No nosso caso, justamente foi a rotina que nos alertou de que a menina não chegava. Como foi para todos, foi terrível. Eu me lembro muito desse dia, porque Israel não chegou, ele estava lá em casa. Porque foi por causa da Dixman dela e ela não chegava. Ela disse, já volto, senhora, e saiu. E ela volta, demorou e volta e me diz, eu já cheguei. Eu disse, ela não chegou ainda, já achei que estava demorando muito. Ela disse, é que ela chegou em casa, mas como eu não estava, não me deixou o Dixman. Acho que já está chegando, senhora, é o tempo do ônibus, eu estou de carro. E estávamos conversando quando recebemos a ligação da Michelle pedindo permissão para ficar com os amigos. E foi quando dissemos, não, isso já não está certo, porque às vezes os 2 chegavam juntos. E foi quando eu subi e falei para o Oscar, falei, sabe, eu vou sair para procurar, porque isso não me parece certo, isso está errado. Não eram nem 9h30
e já estávamos procurando por ela, ou seja, não tinha passado nem meia hora. Fomos e já estávamos procurando por ela. E vamos voltar para casa. E quando íamos, porque a gente morava em um condomínio fechado, quando eu já estava quase entrando, aparece a Michelle e diz: não entra. Eu? Por que não? Se você entrar, não vai conseguir sair. Papai, vamos embora, mamãe. Eu vou com você. E é quando? Porque ela diz: mamãe, estamos na mesma escola. Ah, eu conheço as amigas da minha irmã. Eu conheço as do basquete. Vamos ver o quê? E sim, ele começou a me levar para as casas das amigas da escola. Ele começou a me levar para todos os lugares. Então ele chega na casa dos avós do Israel. Não, eles não encontram o Israel, e o avô só escuta ele gritando de dentro que o Israel não está lá naquele momento. A partir daí, Fanny decide ir caminhando pela rua 28 até a Avenida Matamoros, que são são 3 quarteirões de diferença. E ela vai procurar a Nancy, a colega, porque percebe que está sem dinheiro para o ônibus. É a vez dela. Na casa da Nancy, sai a mãe da Nancy, a senhora chamada Esperança, e pergunta o que ela deseja. Ela pergunta: a Nancy não está? E diz: ela não foi alugar filmes aqui? O que você precisa? Fanny disse: estou faltando 2 pesos para o ônibus. Aí ela entra, a senhora sai, dá os 2 pesos para ela, que era o valor que faltava para a passagem dos estudantes naquele ano, e entrega os 2 pesos. E ela diz que ficou olhando para ela até quase chegar na esquina da Avenida Morelos, porque era entre Matamoros e Morelos, e ficou olhando para ela, e já eram 8h30 da noite, porque isso ficou estabelecido quando a senhora Este declarou que eram 8h30 da noite. E Fanny disse: se você conseguir pegar o ônibus, ela respondeu: sim, agora mesmo vou rápido aqui no Bula da Revolução, pego o ônibus. E sem problema, pois é mais ou menos o horário que sempre volto quando tem jogo ou quando tem treino. Foi aí que começou o nosso calvário de verdade. A Silvia sai com Israel e com Michelle, começam a procurar e acabam indo até a Dona Pera. À 1h da manhã, a Dona Esperança: e esse aqui? Ela confirma: ele chegou e pediu 2 pesos para o ônibus. E bom, então a partir daí, não tivemos absolutamente nenhuma notícia dela. Disseram que ela falou com a gente, e uma série de coisas que nos machucam e que foram comentadas nas redes sociais, e de verdade isso. Nós já não tivemos nenhuma ligação, não sabemos absolutamente nada. Porque falar da rotina e em que pode marcar um ser humano. Veja, no caso específico da menina, quando morávamos por ali, naquela área, ela ia para a casa da avó, que ficava a 3 quarteirões, e saíram e começaram a tirar fotos dela. Ela começa a correr e conta para a avó, então minha sogra e ela saem para procurar a pessoa que estava tirando fotos dela, mas não encontraram. Elas sabiam que ela às vezes ia visitar a avó e caminhava por aquele lugar. Essa é a rotina. Elas sabiam que ela ia para uma escola, voltava e saía de novo para fazer suas atividades esportivas. E ficou assim: se ela ficasse sem dinheiro e fosse pedir dinheiro no lugar errado, definitivamente, porque se, como dizem, ela meio que se colocou em risco, ficou ali, já não dava para fazer mais nada. Desde o início, o Sr. Oscar e a Sra. Silvia têm ido de porta em porta, fazendo perguntas e seguindo pistas para descobrir o que aconteceu com sua filha naquela noite. No entanto, foram as próprias autoridades do estado deles que contribuíram para que o caso se prolongasse mais do que o necessário, perdendo tempo valioso para coletar evidências que poderiam ter mudado o rumo da investigação. Isso, então, levou a família a pensar que existem interesses maiores para que o caso não seja resolvido. E até mesmo que o crime organizado está exercendo pressão para que a verdade nunca venha à tona,
Não, isso foi só no dia seguinte, no sábado, 6 de novembro, que eu fui até a Procuradoria. Naquela época não era Ministério Público, era Procuradoria-Geral do Estado. Eu faço a denúncia ao meio-dia do dia 6 de novembro de 2004. E então, bom, foi isso. Primeiramente, eles registram no setor do Grupo Especial Antissequestro, porque para eles, supostamente foi um sequestro ao que nós, na verdade, nunca recebemos uma ligação pedindo recompensa nem nada. Não sabemos por que registraram lá e, bom, foi justamente nesse grupo antissequestro que começou o nosso calvário. Quando começam as investigações que nos levam aos que atualmente são os supostos, digo supostos, porque a autoridade realmente não fez seu trabalho como deveria ser este. Eles tiveram muitas complacências, tanto no âmbito federal quanto no estadual. No estado, então, nem se fala, porque no dia em que solicitamos que aplicassem o polígrafo dentro das instalações do grupo antissequestro, qual não foi a nossa surpresa ao ver que a mim e a minha esposa, como pais da vítima, não nos deixaram estar presentes. Mas quem estava presente era um primo de Del, supostamente agente desse mesmo grupo antissequestro, e que já havia sido afastado por ter testado positivo para cocaína, e ele sim pôde entrar. Então, desde aí, começamos a perceber que tudo estava viciado, tudo estava enrolado. Fala-se de um ex-agente de lá mesmo que depois, porque o chefe do grupo antissequestro posteriormente, ele foi sequestrado em um restaurante que fica na esquina oposta das instalações. Ele aparece em um vídeo onde está sendo interrogado e aí, posteriormente, foi encontrado desmembrado em um tambor de 200 litros junto com outros dois. 2 homens e uma mulher foram encontrados na Caverna do Tabaco, que é esta aqui, onde foram guardados os arquivos de La Nación Este naqueles anos, e é um lugar muito emblemático, fica aqui no município, aqui de Matamoros, Coahuila. Lá dentro da Caverna do Tabaco foi encontrado o tambor com eles esquartejados. Não se lá estão interrogando ele do lado, no município de Gomes Palácio, né? Em relação a outro cartel que opera daquele lado e deste, e ele foi interrogado. Mas por questões de pessoas, de quem ajudava e tudo isso, não. Ele não menciona absolutamente nada sobre minha filha. Era só interrogatório, né? Interrogatório para que ele dissesse a quem ajudavam, a quais políticos, a quais policiais ajudavam. Então esse foi o teor desse interrogatório. Porque sendo diretor do grupo antissequestro, né? Como eu disse, ele permitiu que aplicassem o polígrafo no suspeito e não nos permitiu estar presentes. Mas o primo dele, que já tinha sido afastado por ter dado positivo para cocaína, esse sim, então, né? Também um ex-agente de lá, que depois do que aconteceu nos procurou e marcou um encontro em um lugar e nos disse. Na verdade, foram 2 agentes e um deles foi morto embaixo da ponte, que agora recentemente encontraram a cabeça de uma pessoa, né? Encontraram nesse mesmo lugar, né? Mataram ele baleado na caminhonete enquanto passava informações para a gente. Já o outro agente que mencionei era do grupo antissequestro. Ele nos procura, nos chama e diz o quê? O que acontece quando já me entregam a casa no condomínio fechado? Aproveitávamos a casa há só 2 meses quando algo aconteceu com minha filha. E aí começaram a aparecer com uma série de pistas falsas que eram dos próprios, tá? O comandante René de Leão.
e os agentes nos levavam, como aqueles por toda a República, só com pistas falsas. Naquela época tínhamos que pagar nossas próprias despesas, porque não havia a Comissão Executiva de Atenção às Vítimas, não existia nada, ou seja, tudo era por sua conta. A gente tem que fazer eventos, vender hambúrguer com a família, com os amigos para poder sair, mas nos levaram por toda a República só com pistas falsas. E eu acho que isso foi parte desse acordo de terem recebido para desviar as investigações. Olha, nós realmente, porque somos as famílias que realmente investigamos, porque realmente somos nós que nos importamos. A autoridade finge que trabalha, mas na verdade não faz nada. Todas as informações, tudo o que coletamos, as investigações são feitas pelas famílias. Então isso nos levou a esse sujeito quando investigamos este. Sabemos que René de Leon era o amante da tia dela, que era quem tinha o bar em frente, de onde Silvia chega para pedir os 2 pesos, com Nancy em frente. Esses suspeitos tinham um bar, investigamos. E a famosa Concepción Cone, conhecida como tia do suspeito, hein? Ficamos sabendo que ela tinha uma casa de shows em Escobedo, Nuevo León, em Tamaulipas. Ou seja, eles se dedicavam a isso. Uma tia deles, por parte de casamento, se aproximou da gente com muito medo. Eles nos chamavam na casa dela e precisávamos checar se não havia ninguém antes de entrar e receber as informações. Então, ela disse que em um determinado momento, né, uma das filhas dela esteve em uma reunião com eles e ouviu quando a Cone reclamou com Jesus Ramon, conhecido como El Moyo, o suposto envolvido, perguntando por quê. Por que você levou aquela menina, já que o problema estava crescendo tanto? Sim, na verdade, essa tia política nos contou que eles mesmos quiseram levar uma sobrinha da família deles para prostituí-la. Então isso começou a nos abrir um caminho, uma linha de investigação e, bom, foi tanta insistência que conseguimos que esse suposto sobrinho, porque o cabeça, né, muito importante dizer, o cabeça dessa família, quem começou com as questões criminosas foi o tio do Moio, irmão da Cone, e esse, Rodolfo Garcia Vargas, conhecido como Rudy, foi quem começou com roubos de carros. Ele tinha 14 mandados de prisão, mas o advogado conseguiu eliminar 10, restando só 4, com toda a corrupção que existe no Poder Judiciário. E esse aí ficou com 4 denúncias, apenas 4 mandados de prisão que nunca foram cumpridos. Por quê? Porque ele continuou operando depois, quando nós solicitamos que o Moio fosse ouvido na Cidade do México, em Aceido, tudo foi apresentado e lá conseguiram arrancar dele, e ele disse que o tio dele, Rodolfo, era o contador dos Zetas em Nuevo Laredo. Sim, então é uma família, obviamente, de criminosos e por isso continuamos seguindo essa linha. Vocês ainda estão investigando isso até agora, esse ainda não foi solto, porque é a única linha que existe, né? Quer dizer, né? É lógico, por quê? Porque eles se dedicam a isso, ao tráfico de pessoas, se dedicam às drogas. E bom, o tio, né? Rodolfo foi executado no ano de 2009 na Cidade do México, em uma casa de segurança. E nós temos todas as informações e tudo isso, e por isso eles continuam nessa linha. Nessa linha, há pelo menos a Procuradoria-Geral da República, o Estado, bem, é a verdade, não sei de nada. O Rudy envolvido como contador dos Zetas foi assassinado? Como matam esse tipo de gente? Como saber que ele fazia essas atividades, porque a casa onde foi assassinado era uma casa de segurança? Por quê? Digo isso porque solicitamos o processo de tudo e é incrível ver que havia uma cisterna e quando abrem a cisterna lá embaixo tinha um banquinho. Ali sentavam pessoas e em outro quarto estavam os colchões jogados no chão e fitas dessas cinzas e de canela espalhadas. Como é possível que quando estamos revisando
Quando revisaram os celulares dele, porque ele estava com 3 ou 4, não lembro direito agora, acho que eram 3, e aí começaram a revisar o celular dele. Os celulares dele. Eu te pergunto, qual é o valor máximo que você pode colocar de crédito em um celular? 200? Agora, se você paga um plano é diferente, mas as recargas deles eram de 7 a 20 mil pesos. Em 1900? Em que momento marcou saber que estava sendo operado um cartel? Para tudo isso? Veja que é estranho, e isso sim me chama a atenção para você ver, porque me diziam que não. Homens dos setas. Eu nunca deixei de mencionar os setas, sempre falei e os nomeava assim. E o que me chamou a atenção é que ninguém podia mexer com eles, porque apareciam decapitados, apareciam mortos, apareciam machucados, e nunca fizeram nada comigo em particular, nesse sentido, quero dizer. Quantas mães buscadoras foram assassinadas por estarem procurando seus filhos? E eu nunca fiquei calada para dizer que os Zetas estavam no meio de tudo isso por causa do Rudy. E eu disse com nome e sobrenome, e nunca fizeram nada comigo, nesse sentido. Isso dos policiais é diferente. Sim, porque você estava tocando em pontos sensíveis. No sentido de mostrar que eles estavam envolvidos com os Zetas e não queriam perder seus empregos. Mas o fato de eu mencionar diretamente Lascano, de eu mencionar diretamente Lardila, de eu mencionar diretamente Rodolfo, sabe? Na verdade, até mesmo os da linha, o Rudy. E então eles diretamente, principalmente Lascano. Quero dizer, com os Trevinho, quando algo saía da ordem, eles iam e matavam, né? Não foi o diabo que fez tudo isso, o diabo... Quer dizer, eu juro que conheço eles, porque tenho acompanhado, mas... Assim, diretamente, eles mesmos, apesar de eu ter dado nome e sobrenome, não fizeram nada comigo. Isso chama a atenção, o fato de não fazerem nada comigo, me chama a atenção. Posso pensar, o que talvez digam, é que entregaram ela para um chefe, né? E que por causa dela não fazem nada com você? O quê? Sim, eu já pensei nisso, honestamente, eu já pensei nisso, porque vejo como mataram os outros. Mas diziam que eu era a mulher dos Cano, algo que nunca conseguiram provar, nunca colocaram a Ardila, os dois Trevinho ou o motorista dos Cano frente a mim. Eles já viram a foto da Fanny e eles dizem que não a conheceram, que nunca souberam dela e que os Cano podiam ter a mulher que quisessem. Isso surgiu de um comentário de um rapaz no Facebook, porque ele postou uma foto e disseram, olhem, vocês já viram o Alaska com a Fanny? Então o pessoal começou a dizer que parecia mesmo, e isso virou uma bola de neve por causa desse comentário. Bom, minha esposa e uma sobrinha dela se deram ao trabalho de localizar a moça da fotografia. Elas a acharam, sabe de onde ela vem? De Nuevo Laredo. Elas a encontram e ela diz, senhora, eu estou com muito medo. A pessoa da foto não é Lascano nem Fanny, sou eu com meu namorado, e meu namorado foi morto aqui em Nuevo Laredo. Eu tive que vir para os Estados Unidos, estou com muito medo, então é isso que eu te digo. Foi um comentário de um rapaz que resolveu postar a foto e dizer que era Fanny, que tinha muita semelhança. E todo mundo aí é a Fanny, é a Fanny. E desde então nasceu essa versão que nunca foi comprovada. Para isso, minha esposa teve que ir à Cidade do México, quando uma associação nos representava juridicamente. Chablau se chama em questões de tráfico na América Latina e no Caribe.
Ele citou Silvia, minha esposa, a cidade do México, e ela desmentiu o que o rapaz, tinha comentado que não era verdade, né? Então, a foto não era da Fanny nem da Scano, mas dessa moça. Esta e o namorado dela, que foi assassinado em Nuevo Laredo, porque aqui em Torreón se dividiu quando estavam os Chapos, hein? Eles atuavam no Poniente, início de Torreón e vizinho a Gomes Palácio. Durango, essa é a área deles, e os Zetas operavam aqui no Oriente. Já é o que é. Matamoros, Francisco e Madero São Pedro, que são onde encontramos a maioria dos centros de extermínio, onde continuam aparecendo para nós. Quantidade de restos, é muita quantidade de restos. É muito trabalho que temos, não damos conta. E eu te digo, aqui o problema é que havia esses dois grupos, nós tínhamos eles e estávamos no meio. Sim, mas as ameaças vieram do Poniente só porque íamos fazer uma busca. Mandaram uma mensagem no WhatsApp da minha esposa, já que o telefone dela é público, perguntando se queríamos ir ao Poniente procurar. Que a gente fosse só com a Sedena, que se levássemos Polícia Estadual, Grupamento de Ações Táticas Especiais ou algo assim, que fosse do Estado, que aí a gente arcaria com as consequências. Então, só essa ameaça sim, mas assim, diretamente, graças a Deus, eu não mentiria se te dissesse... Eu quero agora encontrá-la. Justiça não existe neste país. Não existe. Se fosse possível, eu vou lutar por ela e, se for possível, que se consiga. Mas eu tenho meus outros filhos e agora tenho meus netos. E eu sei que vão querer nos machucar por causa das pessoas que estamos seguindo. E por que eu te digo isso? Porque a nível federal percebemos que chegaram ao ponto de fazer desaparecer 2 volumes do processo. Como é possível se está na Procuradoria-Geral da República? Estava na área da Ciedo ou Ceido e desapareceram. Quem são eles? Ou que capacidade de se envolver? Ou dessa corrupção, dessa impunidade terrível que temos no país, que conseguiram chegar ao processo e destruir 2 volumes. Então, justiça é difícil. Se eu quero, claro que eu quero. Não é justo porque destruíram ela e destruíram toda uma família. Por que tanta displicência? Por que nenhum resultado? Sim, em casos, principalmente aqui na Laguna de Larga Data, que não foram resolvidos, ou seja, muito menos judicializados. Então, isso chama a nossa atenção, mas também está nos matando, não é? O nosso caso está muito complicado, te digo, já vão se completar 21 anos no próximo dia 5 de novembro e, bem, realmente vemos como algo muito difícil de que façam alguma coisa, principalmente o Estado, que façam alguma coisa, porque é chegar até esses percentuais, né? Não acho que eles vão fazer isso, porque no final das contas os Moreiras são os que controlam o Estado, falando politicamente. Durante todo esse tempo, os esforços da família para localizar Fanny sempre estiveram presentes no seu dia a dia. Mas seria seu irmão mais velho, Mitchell, quem levaria as investigações a outro nível, pois para conseguir um pouco de informação sobre sua irmã, ele era capaz, ou seria capaz de qualquer coisa, mesmo que isso começasse a cobrar seu preço, tanto física quanto psicologicamente. Entre agressões e maus tratos, sua mãe nos conta tudo o que seu filho viveu durante a busca por sua irmã. Quem mais investigou o paradeiro de Fanny foi ele. Ele foi quem mais sofreu e sofreu muito. E por isso pagou caro, levou pancadas, tentaram derrubá-lo, quase perdeu a vida, acreditem, sim. A Michelle... Já estavam levando a Michelle na caminhonete, tinham jogado spray de pimenta nela. E ela disse que esfregava os olhos e conseguiu ver que o semáforo ficou vermelho. Ele estava usando patins e essa foi a arma dele, começou a dar chutes e como eram patins. E o golpe do patim, bem, é forte. Ele bate nas pessoas que estavam ao lado dele, consegue se jogar da caminhonete e começa a patinar. Ela começa a fugir, né?
e ela se esconde entre os arbustos. Ela diz que a caminhonete passava e passava e ele não queria se mexer, não queria se mexer. Quando viu que ele não ia sair, ela foi embora deslizando, foi para o hospital e do hospital me ligaram, ele estava gritando. Sabemos que eles faziam parte dessa célula dos Zetas. Isso sim, temos certeza. Quem, especificamente? Não, porque jogaram spray de pimenta. É que ela não os... Quer dizer, ela realmente não os viu. Ela sabia que eram 3 pessoas, quer dizer, mas se você perguntar como estavam vestidos, ela não pode te dizer quem eram. Ele teve danos graves que ainda paga até hoje. Dessa vez, porque deram uma coronhada nele com uma arma, então ele quebrou a mandíbula em 2 lugares. Aqui tentaram, amarraram por 1 mês e meio, ficou amarrada para ver se a mandíbula colava e não colou. Ele não consegue comer direito e já está perdendo os dentes. Ele precisa de uma cirurgia que infelizmente não podemos pagar, mas ele é o que mais precisa, porque ele ficou correndo atrás de todas essas pessoas, né? Da Delmoio, da Cone, do político, da Mafalda, de todos eles, do próprio Mono Munhoz. Na verdade, ele me ligou uma vez e disse: mãe, não vou chegar cedo. E eu perguntei: onde você está? E estou aqui em um bar, mãe, e estão pedindo para fechar o bar, que todos nós que estamos dentro vamos ficar dentro e estão fechando o bar. Não me liga, isso é o que ele fazia depois, ele me mandava mensagens e me manda uma mensagem, diz: mãe, acabou de chegar um comandante da polícia que tem sido muito apontado aqui na região atualmente. E ele me diz: mãe, acabou de chegar esse homem aqui, tiraram maconha e que vão dar para todo mundo e vão tirar nosso celular. Você não pode se comunicar, nem eu com você, nem você comigo. Mãe, não ligue, não mande mensagem, você vai ter que esperar. E só no dia seguinte, por volta das 6 da manhã, ele chegou e isso o levou ao vício. Eu sinto vergonha, talvez... Posso te dizer, talvez não. Eu o culpo, não o julgo, porque ele entrou no inferno e o inferno o levou a esse ponto. Eu tenho medo de perder, outro eu tenho. Sim, e muito porque agora os 2 já são homens, sim, principalmente ele. E até hoje já quase bom. Um deles já tem 41 anos, ele tem 39 até hoje. E é tipo, o que foi? Onde você está? Já está em casa? Não saia mais? Ou se você sair, bom, a que horas você volta para casa? Me avisa quando chegar? Quer dizer, eu ainda continuo monitorando eles, mesmo que já sejam homens? Mas o assédio que surgiu contra ele foi tão grande que uma vez eu estava com ele e quando o viram, queriam levá-lo e me deram uma boa surra. Iam nos levar os 2. E a mim? Me bateram, me deram uma torção. Foram as autoridades que fizeram isso comigo. Eles me batem, me algemam, estão batendo nele, também me algemam. Me colocam na caminhonete e ainda dentro da caminhonete me batem e depois colocam ele também. Então, o comandante que estava no comando eram 6 policiais, incluindo uma mulher. O comandante me disse: vou tirar sua caminhonete. Viro-me, olho para ele e falo: ok, mas não é minha. Essa caminhonete foi me dada em comodato pela promotoria, então avise a eles que você vai tirar a caminhonete, não precisa me avisar, pode levar. Então, eu acho que eles foram verificar os documentos da caminhonete e perceberam que realmente a caminhonete era da promotoria, não era minha. Então ele disse: desça,
Desça, e me levaram, tiraram minhas algemas, me levaram até a caminhonete, mandaram verificar se faltava algo. Falei, não, me dê meus celulares e você verifica. Olha, seu filho estava com isso e tiraram? Quer dizer, eles acham que a gente é boba porque tiraram um cachimbo de vidro, mas quando eu vi, é um vidro muito fininho, muito delicado. Sim? Então, ela disse, olha o que ela trouxe, e pegou e jogou da bolsa para o seu filho, e eu não falei nada. Se ela tivesse jogado o mesmo, teria quebrado, entende? E o cachimbo seguia intacto. E eu, quando já jogam os celulares para mim, o que eu faço é tentar me comunicar para dizer o que está acontecendo. Ele diz, solta, vai ser pior para você, estúpida. Então o que eu faço é me virar e vejo que já estão levando a Michelle para a caminhonete. E parei de mandar mensagens, porque pensei, não quero que continuem batendo nele, porque bateram nele horrivelmente. E joguei o celular fora. Eles trazem a Michelle, tiram as algemas dela. Revisão de rotina, grava que estamos revisando, percebe que sim, como eles os colocam, e depois começam a revistá-los. Ela está bem, você pode ir, mas achamos isso com eles. Então eu consegui tirar foto da caminhonete, da viatura. Eu não denunciei eles nem nada. Eles foram claros com tudo o que fizeram. Isso é o que recebemos e ele é o que mais apanhou por estar envolvido. Por quê? Porque há muita corrupção. Tem muitos que estão envolvidos nisso tudo. E são eles que desviaram tudo o que pudesse ou saísse da investigação do desaparecimento, não só da Fanny, mas de muitos outros. E as desaparições continuaram. Quando isso vai acabar? Quando realmente limpam a corporação, quando realmente pegam toda essa parte que deixam trabalhar com tanta impunidade e que levaram uma menina de 16 anos e que fizeram da vida dela um escárnio e que a julgaram e que nos levaram para todos os lugares. Dizem que já recuperamos e dizem que eu recebo 3 milhões de pesos por ano, porque eu já sei quem está com ela. Que me provem, que me digam na minha cara, porque é muito fácil destruir uma família, desde o desaparecimento de uma pobre menina que não podia se defender. A julgar e atacar dessa maneira para tentar limpar a sujeira que tem dentro de casa. Já se passaram mais de 2 décadas desde aquele dia em que viram Fanny pela última vez. E embora sua família nunca tenha cessado a luta para localizá-la, os anos vão cobrando um alto preço na saúde física de cada um deles. As longas jornadas de busca deixaram marcas em seus corpos. O maior medo deles atualmente é morrerem antes de descobrirem onde está sua filha. Como, aliás, já aconteceu em vários casos de pais buscadores, onde o tempo se esgota por causas médicas. Mas, ao mesmo tempo, eles irão até as últimas consequências para poder recuperá-la. Já se passaram praticamente 21 anos, no próximo dia 5 de novembro completam-se 21 anos de busca. E nem a instância federal, nem a instância estadual foram capazes de realmente ter uma linha que nos leve à sua localização ou à sua provável recuperação. Apesar de terem surgido inúmeros comentários e detalhes que nos afetaram e nos machucaram muito. Esses comentários de muito mau gosto que fazem sem conhecer a menina, então nós temos lidado com isso, já faz quase 21 anos então, né? Pra gente parece muito desgastante, já faz 21 anos, e que nenhuma das duas autoridades, tanto federal quanto estadual, tenha algo concreto que nos leve à sua recuperação e localização. Isso nos desgastou bastante.
já nos trouxe problemas de saúde. Eu te digo, não, nem todos nós temos, ou nem todos têm a capacidade de carregar esse peso, esse calvário, tantos anos, né? Tem gente que se cansa e tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a verdade é que não aguenta carregar esse calvário, essa cruz, né? E ficaram doentes e faleceram, se foram sem saber dos seus filhos. E claro, porque nem todos somos iguais, não temos a mesma capacidade de aguentar, uns mais do que outros, né? Então, por quê? Porque como a maioria somos de longa data, sim, de longa data, então é isso, é extremamente desgastante. E são pessoas da nossa idade, temos 62 anos, mas há pessoas que são mais velhas que nós, 75 anos, por exemplo, e que já saíram da universidade, e te digo, mais cedo ou mais tarde a conta chega pra gente. Ou seja, são 21 anos, pois veja que para mim a conta já chegou. Já apareceu diabetes para mim, viu? Estou com gordura no fígado, viu? Por enquanto, só essas 2 coisas, mas a gente tenta se cuidar. Minha esposa precisa operar os 2 joelhos por causa de tanta busca. Quer dizer, nós fazemos parte de um grupo de busca. Você não imagina o trabalho que a gente tem, o trabalho que fazemos no campo com todo o nosso pessoal. São familiares, estão procurando seus irmãos, seus filhos, seus pais. São pessoas que fazem um trabalho muito pesado, difícil e valioso. Não esse de recuperar restos da forma como foi feito aqui em La Laguna, que foi a cozinha, sim. Então, a maioria são fragmentos queimados. Bom, não é fácil, na verdade não é fácil o trabalho que o Grupo Vida faz, mas isso, então, só pedimos a Deus que continue nos dando força e saúde, sobretudo para saber dos nossos filhos, não irmos embora, como várias companheiras e companheiros que se foram sem saber dos nossos. Acho que é o pior que pode acontecer com a gente, né? Né? A busca por pessoas desaparecidas me faz conhecer muita gente pelo caminho. Quando nos explicam sobre a Lei Geral das Vítimas. É quando 8 pessoas se conhecem e decidimos nos unir em grupo em abril de 2013. E então dizemos, bom, como vamos nos apresentar? Nós nos apresentamos em 10 de maio de 2013 com uma marcha que fizemos da Alameda até a Comissão de Direitos Humanos para nos tornarmos conhecidos. É quando decidimos o que fazer. O coletivo Grupo Vida e Vida significa, em suas siglas, Vítimas por Seus Direitos em Ação. Na verdade, vida é isso que significa. E foi assim que começamos, já para o dia 10, já éramos 13 pessoas e atualmente chegamos a ser até 200 pessoas, mas no caminho há algumas companheiras que aprenderam a caminhar sozinhas e agora têm seus próprios coletivos. Não as julgo. Elas sabem se querem caminhar sozinhas e às vezes eu digo, bom, agora já somos mais, tá vendo? E sim, agora somos aproximadamente 130 pessoas no coletivo. Atualmente, infelizmente, a função dos coletivos no país é evitar a repetição. E infelizmente as pessoas continuam desaparecendo em todos os lugares, em todo o país. Enquanto não houver um compromisso real de todos, não só das autoridades, mas de todos, os desaparecimentos vão continuar. Por quê? Refiro-me a todos? Porque eu penso, tem algo que eu me perguntei muito, justamente por causa das buscas que fazemos nós como coletivo. Vejo como as pessoas terminaram e isso dói muito. Só de pensar que elas foram desmembradas e queimadas, tem outros que foram queimados vivos assim. Me dói muito, tipo, vamos lá, eu dirijo e se um cachorrinho atravessa na minha frente, eu não quero atropelar, porque não, coitadinho do cachorrinho, eu não sei. Até onde chegou a capacidade do ser humano de perder
o sentimento e ter a capacidade de desmembrar, eu digo, vai soar horrível o que vou dizer, horrível. Mas eu prefiro os chapos do que os setas, porque os chapos davam o tiro e deixavam a pessoa ali, mas esses desgraçados cortavam eles em pedaços, colocavam num tambor, queimavam e ainda não se conformavam com isso, porque esvaziavam o tambor e ainda com as pás quebravam o que restava para que fosse completamente destruído. Por isso nós fomos os primeiros a chamar de campos de extermínio os lugares que localizamos. E quero dizer a vocês que lamento muito, mas o amor de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma esposa, de um esposo, é maior, muito maior do que o que eles tentaram fazer. Ao fazer isso, e é aí que eu envolvo a cidadania em geral, porque os valores se perderam, porque esses rapazes acabaram trabalhando para losetas. Onde está o governo e a economia do país para que eles tivessem que sair para buscar esse dinheiro tão fácil assim? Porque é dinheiro fácil, eles não param para pensar que vão ganhar todo esse dinheiro que o cartel dá, mas que vão acabar mortos. Também é essa parte onde envolvo toda a sociedade em geral. Agora temos que cuidar das nossas ferramentas, agora sim temos ferramentas. Eu não estou me referindo a uma arma. Sim, quero, não, estou falando de um celular, o que falta para mim? E para todos os desaparecidos da guerra contra o narcotráfico. Faltam-nos testemunhas. Eu te convido, sociedade, que se você vir algo grave, e se você não quiser se envolver porque tem medo, eu te entendo. Mas você sabe de uma coisa? Crie uma conta falsa, envie o vídeo por ela e depois apague a conta. Eu já falei para eles, vai até o centro, compra um celularzinho desse simples e liga, conta o que você viu, conta. O que aconteceu? Isso faz falta para todos nós que temos uma pessoa desaparecida, para todos que sabem de um feminicídio, para todos. Simplesmente bullying escolar. E agora temos essa ferramenta, estamos usando ela apenas para... Bem, para petiscar ou para mandar memes. Graças a Deus encontramos pessoas com vida. E infelizmente encontramos pessoas falecidas e das buscas que realizamos. E estou te dizendo que isso é algo pelo qual venho lutando muito com o governo estadual e com o governo federal. Quando é em vida, sente-se muita alegria. Feito o primeiro corpo que encontramos, estava completo? Adeus. E o marido fala comigo e me diz obrigada por encontrá-lo, né? Obrigada por devolver aos meus filhos a mãe deles. Não como queríamos, mas eles vão ficar tranquilos, mas que devolvam o familiar deles nas condições em que os estados terminaram. O pior que pode acontecer. Por causa da identificação? Porque em um espaço assim, podem haver 5 pessoas esmagadas, calcinadas. Então, vamos colocar números de 5.000 fragmentos que estão nesse pequeno buraco. Talvez 30 sejam viáveis para levar para o exame de DNA. E você acredita que dos 30, talvez só 2 deram perfil? Você acha que são perfis diferentes? E o que acontece então? A família vai receber o pozinho desse pedacinho. Porque não dão o que está aqui? Porque não sabemos quantas pessoas estão aí.
portanto não vão dar mais nada para eles. Um tubinho desse tamanho onde diz que é familiar, ou um papel onde diga: encontramos o seu familiar morto na cova, tal de mim, ao meu familiar não podemos dar e não vai poder ser dado à família, a menos porque já fizeram exames em você. Justamente por esse contexto de que a cova, os restos que saíram dessa cova sejam 3 quilos a mais, porque indica ser apenas uma pessoa. Deu para entender? Ah, bom, essa sim é uma covinha só, pode ser uma só pessoa, e ela pode receber isso, mas se for uma covinha maior onde cabem mais pessoas, é um papel ou é o tubinho? E com a cultura mexicana, de que você recebe seu familiar e o leva ao cemitério e chora por ele. Isso não vai acontecer com muitas famílias e com outras. Pelo grau de calcinação que tem, os restos não vão poder ser identificados. Eu disse ao governo: você precisa conversar com as famílias, precisa chegar a acordos com as famílias, como fizeram com as Torres Gêmeas, precisa perguntar o que elas querem. Se encontrarem seu familiar, em que contexto estamos? Volto à pergunta: o que se passou na mente desses jovens que fizeram isso? Essa é a pergunta que devemos nos fazer e que realmente, se quisermos mudar. Para que não existam mais desaparecimentos, temos que voltar à raiz. E a raiz é a família. Se Deus nos der vida e saúde para conseguir encontrá-las, seja como for, vamos continuar. Na verdade, ela, minha esposa, eu acho que nem todo mundo faria isso. Ela perdeu o cargo de professora para continuar à frente disso, do coletivo, continuar ajudando as pessoas, e graças a Deus por esse trabalho tão difícil, estar trabalhando em 48 graus com o sol daqui de La Laguna, que é terrível por causa da radiação. Então elas, bem como toda a equipe de busca, todos já usam óculos por causa da terra, por estarem peneirando a terra, muita terra. Então, e ela já está com os ossos dos 2 joelhos se tocando, de tanto subir morros e procurar, e já precisa de cirurgia nos 2 joelhos, então. Mas mesmo assim existe esse compromisso de, se encontrarmos a menina, bom, ela foi muito clara, ela vai continuar ajudando porque ela sabe qual é a dor de uma mãe que acabou de passar por isso, e eu te digo, ela merece, como se tivesse 5, 10 ou 20 anos, essa mesma dor que uma pessoa, uma senhora que acabou de passar pelo desaparecimento de um familiar. Então ela interpretou, sim, ela se comprometeu, te digo, e não é qualquer um que deixa um cargo de professora para continuar ajudando através do grupo, não trazendo as pessoas de volta, não da maneira que gostaríamos. No fim, é uma paz que a pessoa terá, alguém saberá onde chorar, não como quem fica na incerteza. Se está viva, se não está viva, se estão prostituindo ela, se ela é viciada em drogas, se ela é dependente, ou seja, se conseguimos recuperá-la com vida, aí não termina. Pelo contrário, aí vai começar o calvário para nós. Porque ela não vai ser a mesma menina Fanny que conhecíamos quando a levaram de jeito nenhum. Ela pode já ser uma prostituta, pode ser uma viciada, pode chegar doente por transmissão sexual. Por quê? Eu sei, mas ela não será mais a mesma. Aí começa, ainda inicia o calvário, depois de tantos anos de busca. Se Deus nos permitir esse milagre, o calvário começa para nós a partir daí, porque temos que curá-la. E você sabe que vícios são complicados, né? Quer dizer, não sabemos como vão chegar, não sabemos a verdade, não sabemos se estão vivas ou não, mas se estiverem vivas e chegarem nessa condição, não é fácil, não é? Ah, já chegaram e tem muito... Ah, olha, a família, aqui não começa o calvário, começa o processo de curá-los, sim. Ou seja, é isso que as pessoas que não passam por isso não conseguem dimensionar, que a gente está lutando justamente para conseguir que não se repita. Mas não é só com o governo, é toda a sociedade junto com o governo para conseguir que isso não aconteça com mais ninguém no país. Porque, desculpa, mas você acaba com a sua vida, é assim que eu te falo.
O que eu acho que aconteceu com a menina? Olha, você me pergunta isso e me dá vontade de chorar. Não quero pensar nisso. Eu não tenho capacidade, eu tenho a foto aqui, mas tento não olhar para ela porque me dá vontade de chorar. Viu? E eu tenho ela em casa e não quero ver porque me perguntam o que aconteceria se colocassem ela bem aqui na sua frente. Eu vou me ajoelhar aos pés dela e vou pedir perdão por não tê-la encontrado rápido porque eu não sei o que ela passou. Se ela estiver viva. Eu me explico, mas depois também penso se... Assim como te contei que ela entrou em choque quando bateram no Israel, eu não quero imaginar se fizeram algum mal a ela. Tudo o que ela gritou e que eu não ouvi. Sabe, eu sei que ela gritou mamãe, gritou papai, gritou socorro e a gente não ouviu. Então, eu não quero imaginar o momento, já que, como temos feito, pelo menos eu estudei bastante no sentido de, se ela estiver viva, o que enfrentaremos? E me dizem que vão ser 8 meses, que não vamos vê-la, que ela vai ficar na psicologia e na psiquiatria, se ela estiver recuperada em vida. E que não vai ser fácil. Que ela se integre a uma família que já não conhece, que a família não a conhece nessa nova fase da vida. E se ela já faleceu, se já não está mais viva, como faço para continuar procurando? Eu disse para meus colegas, se a encontrarmos, quero que me deixem a sós com ela, nem que seja por 5 minutos. Eu prometo que não vou quebrar o protocolo para que a justiça seja feita, mas quero que me deixem 5 minutos com ela para pedir perdão. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas dizem que se for tráfico, existem idades. E quando elas já não servem mais, normalmente as matam ou as jogam na rua. E aí já são viciadas em drogas, moradoras de rua que podem morrer a qualquer momento. Viu? E então, essas partes são as que mais me machucam e que eu nem gosto de pensar. Eu penso em procurá-la e encontrá-la de qualquer jeito. Na verdade, solicitei à Procuradoria-Geral da República que todos aqueles cujo DNA dela fosse confrontado com todas as mulheres dos Estados Unidos, especialmente as de Nova York, porque é lá que mais levam as garotas que são vítimas de tráfico. Ainda preciso pedir para todo mundo se inscrever e Ásia, porque também levam muitas meninas para lá e também para a Arábia. Ainda preciso pedir para lá, porque a gente não sabe se alguém quer dar alguma informação sobre minha pequena ou de mais alguém. Vocês podem me encontrar pela página do Facebook, onde estou como Silvia Ortiz de Sanches Viesca, ou pela página do grupo, que é Grupo Vida Unido, ou pelo meu celular, que é público, que é o 8712-054006. Eu gostaria de acrescentar que, se souberem de algo, que me contem qualquer coisa. Qualquer coisa, se souberem de algo sobre ela, me liguem. Eu prometo que não vou fazer mais nada se for uma informação que me leve até ela. Eu já cumpri isso com as outras pessoas que localizei. O anonimato, a confidencialidade de não revelar quem me contou. E já conseguimos levar pessoas de volta para casa. Agora quero que me contem sobre ela, se souberem. Me contem o que eu posso dizer para ela. Ela está me vendo, que eu a amo, que o pai e os irmãos dela sentem saudades e a amam. E que ela chora. Todos choramos, o aniversário dela está chegando e todos nós vamos estar chorando, o Natal está chegando e todos nós estamos chorando. E mesmo que você não acredite no Dia dos Namorados e da Amizade, eu choro muito. Por que choram hoje, senhora? Porque ela merecia sentir borboletas no estômago e conhecer alguém que a amasse. Por isso,
Se sofreu injustiça e quer aparecer em um vídeo, escreva para e-mail @pepemistério.com.mx. No Instagram também estou como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários e no Facebook como Pepe Mistério.